Para relembrarmos um pouco, falando sobre o crédito a longo prazo, em 1929 tivemos a Grande Depressão e o indicador SP500 não chegou nem perto de indicar uma queda tão acentuada quanto o que ocorreu agora em 2020. Então, meus queridos, o período de latência das grandes crises formada por excesso de crédito a longo prazo está chegando. Ele dura, pelos cálculos que são feitos, de 75 a 100 anos. Então já temos 91 anos de distância entre a crise de 1929 e a crise de 2020. Então as teorias econômicas todas indicam que a partir desse ano possivelmente tenhamos uma grande depressão em todo o mundo, principalmente por excesso de crédito a longo prazo. Excesso de crédito em geral, porque a formação do crédito, o excesso de crédito, gera muitos débitos e a bolha realmente está cada vez maior. E possivelmente ela estoure em um futuro bem próximo. Sempre que existe uma crise econômica muito severa, as chamadas depressões, o sistema financeiro sofre por mudanças. E tenho identificado que uma dessas mudanças, uma dessas possíveis mudanças, possivelmente seja a forma que lidamos com o dinheiro. Através da pesquisa que eu fiz, identifiquei que o Bitcoin já se torna a oitava maior moeda do mundo. Realmente o Bitcoin tem crescido muito, as criptomoedas em geral têm crescido muito. Inclusive hoje o Bitcoin já passou o real. Bastante interessante isso. O próprio governo brasileiro, ele lançou um plano, tem um plano de lançar o real Bitcoin. Isso foi uma notícia que pouco foi divulgada, mas eu consegui identificar essa notícia, em que existe essa pretensão do governo também adotar uma moeda digital, substituindo o plano real que foi criado em 1990. Outro exemplo que podemos dar é o Banco da França. Ele vai testar agora em 2020 uma nova moeda digital, a Libra. Inclusive, alguns países europeus não receberam essa notícia com muito bom grado. Mas existe realmente essa agenda em que os países estão realmente buscando trazer uma tecnologia de criptomoedas para as suas nações. Mas e você, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo? Como você está se preparando para o futuro, para o que está por vir? Se vislumbra no horizonte realmente uma tempestade muito grande e precisamos nos preparar para ela. Mas como é que você está fazendo isso? Como você prepara a sua empresa, a sua vida para enfrentar essas dificuldades que possam estar chegando mais rápido do que a gente imagina? Portanto, meus amigos, é importante analisarmos se realmente você, enquanto pessoa física, pessoa jurídica, está realmente preparado para o futuro do nosso país e da sua economia mundial também. Mas é preciso entendermos como é que nós estamos agora, como é que nós trabalhamos, como é que nós conseguimos enxergar, conseguimos analisar os fatos que está sendo exposto até agora. Primeiramente, é interessante entendermos em que posição nós estamos em relação às economias do mundo, a capacidade de riqueza que nós temos e que capacidade de riqueza que nós podemos gerar. Nós estamos no número 9 em relação a PIB mundial. Há muito tempo ficamos na posição número 8, mas perdemos uma posição recentemente para a Itália. E nós somos hoje a nona maior economia do mundo. O nosso PIB, medido ano passado, foi de 7,3 trilhões de reais e tivemos um crescimento em relação ao ano anterior de 1,1%, apesar de todas as dificuldades, toda a crise política, toda a crise econômica.
nós conseguimos crescer um pouquinho de referente a 1,1%. Eu tenho um percentual muito baixo ainda. Porém, em 2018, para em relação a 2017, tivemos um crescimento também de 1,3%, mantendo meio que crescimento estável. O que prejudica bastante a análise e a nossa economia é que em 2015 tivemos uma retração de 3,5% e em 2016 3,3%. É onde casa justamente com os slides anteriores que nós conversamos sobre as crises econômicas no mundo e a uma crise que ocorreu justamente nesse período de 2015 2016, que foi uma crise grande dos commodities. Essa crise dos commodities, ela influenciou muito na formação do PIB do Brasil. No próximo slide, ele é muito interessante mesmo, onde podemos ver os reflexos das crises provocadas pelo crédito a curto prazo. Aqui, analisando o PIB do Brasil, nós conseguimos identificar o crescimento e a recessão. Observe aqui uma descida, que é a recessão do PIB, a diminuição das riquezas do país e a produção também, logicamente a produção do PIB, e em seguida o crescimento. Então, uma regressão na geração de riqueza, na formação do PIB e um crescimento econômico. Uma regressão ao crescimento econômico. Exatamente como a teoria ele indica que as crises econômicas, elas são cíclicas e quando se trata de curto prazo, ela tem uma latência menor. Observa que nós temos aqui uma análise sendo feita desde 96 até o quarto trimestre de 2019. Aqui temos o eixo zero, que é o eixo inicial. Então temos aquele crescimento e regressão, crescimento e regressão. Isso vem durante muito tempo. E aí, agora um fato interessante que nós podemos ver é que tivemos um crescimento, uma queda muito acentuada em 2009 e 2010 e um crescimento também bastante acentuado, chamada recuperação em V. Inclusive o Paulo Guedes, o atual ministro da Economia, esse vídeo está sendo gravado dia 26 de 4 de 2020, ele indica que existe um plano para que a recuperação do Brasil seja nesse formato, em V, que seja, teremos uma regressão grande e um crescimento, uma recuperação bastante acentuada. O que chama bastante atenção nesse gráfico é que de 2010 até 2016 só tivemos uma queda muito vertiginosa. Saímos de quase 7,5% para aproximadamente menos 5% em análise histórica da evolução do PIB. Após esse período, temos o crescimento, um certo período de estabilidade, e vamos novamente cair para uma recessão. E a recessão, ela está se aproximando da nossa economia, do nosso país. E mais uma vez, precisamos estar preparados, precisamos ter mecanismos para nos protegermos ao máximo do que está por vir. Agora vamos analisar no próximo slide o risco Brasil. Começamos a medir 3 de 2 de 2019 até o mês 4 de 2020. Aqui está a fonte da pesquisa. E observamos que estávamos entre 200 e 300 pontos desde 2019, viemos constante, e agora no início do mês 2 de 2020, mês 2 de 2020, finalzinho do mês 2 de 2020, começamos a aumentar esse risco bastante, chegamos até quase 500 pontos, depois tivemos uma pequena queda, parecia que ia voltar para a série anterior, mas não aconteceu isso, e ele se elevou novamente e hoje estamos entre 450 pontos, mais ou menos. Interpretando o gráfico, podemos identificar que o risco do Brasil no momento está alto em relação ao ano passado, ao início desse ano, sendo que quando nós temos indicadores em que o risco do país está alto, o capital estrangeiro ele tem um pouco de aversão a investir nesses locais, pois a incerteza ela está presente e faz com que afaste o grande capitalista, o grande investidor desses países,
seja por fatores econômicos, políticas sociais, governos, mas no caso do Brasil, o que contribui bastante é a crise política que estamos vivendo, bem como a questão do vírus. O vírus foi um dos fatores que fizeram com que o risco do país aumentasse bastante, pois a produção parou, as pessoas estavam dentro de casa em quarentena, e fez com que não só o Brasil, mas todos os outros países o risco tivesse elevado bastante, pois as contas públicas elas precisam ser pagas. E se não tiver produção, as contas não conseguem ser pagas e o déficit do país acaba ficando maior. Após analisar o risco Brasil, vamos identificar o posicionamento de cada estado, os 7 primeiros estados, em relação à formação do PIB. A Bahia está em 7º colocado, Minas Gerais em 3º, Paraná em 5º, São Paulo em 1º, Rio de Janeiro em 2º, Rio Grande do Sul em 4º, Santa Catarina em 6º. A Bahia é, dentro do Brasil, ele está com a 7ª economia, sendo que a economia da Bahia ela é maior do Nordeste, perdendo para São Paulo, Rio, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os estados do Sul e do Centro e do Sudeste são os estados que contribuem de melhor forma para a formação do PIB, são os estados mais ricos do país. Isso é um sinal até interessante, pois nós temos muito ainda a crescer. Isso é positivo. Temos que trabalhar bastante, fazer com que a economia possa estar pujante com a produção das nossas empresas, fazendo com que o PIB da Bahia cresça mais ainda. Não só depender de incentivos públicos. Temos que fazer a nossa parte. Como é que nós podemos fazer a nossa parte? Buscando tecnologia, novos conceitos de trabalho, pois trabalhando da mesma forma sempre vamos ter os mesmos resultados. Temos que ter inovações, pensar diferente, fora da caixa mesmo, ter uma visão empreendedora, não somente uma visão de empresário. Algumas pessoas não consideram empresário, consideram como proprietário do CNPJ. Vamos falar isso um pouco mais na frente, para que assim possamos igualar aos estados do Sul. Temos plena capacidade disso. Já entendemos um pouco sobre PIB, formação do PIB do Brasil, aonde nós estamos em relação a essa formação desse PIB. Nosso estado encontra-se na 7ª posição. Entendemos um pouco sobre as forças econômicas, sobre um pouco de economia, como ela influencia o nosso dia a dia. E agora uma pergunta sobre o Brasil, como é empreender atualmente no Brasil,